A dinâmica interna da Terra, ela nos traz algumas teorias para nos facilitar a sua compreensão. A primeira grande teoria aceita e muito debatida foi a teoria da deriva continental, apresentada por Wegener no início do século XX. Segundo eles, o grande continente Pangeia ele foi se fragmentando, dando origem aos continentes atuais e a partir daí esses continentes passaram a ficar à deriva. A teoria de Wegener sobre a deriva continental e as descobertas sobre a expansão do fundo dos oceanos vão permitir a elaboração de uma nova teoria, a teoria da tectônica de placas. Segundo a teoria da tectônica de placas, a crosta terrestre ela está dividida em placas, em pedaços, funciona como se fosse pedaços de um quebra-cabeça. E esses pedaços de quebra-cabeça eles vão flutuar sobre um substrato pastoso, a astenosfera. Atualmente, considera-se que a crosta terrestre é constituída por grandes placas tectônicas, grandes pedaços, que se desmovimentam e se deslocam, provocando grandes transformações na crosta terrestre. Vamos tentar compreender os movimentos de subducção através de um exemplo simples. Suponhamos que estamos com um ovo cozido que acabou de sair do fogo. A gente pega esse ovo e bate em cima da mesa. Esse ovo ainda vai estar cheio de energia e a sua casca vai se quebrar. Vai ficar dividido em vários pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, mas vai continuar preso à clara. É assim que é a crosta terrestre. Ela não é inteiriça como a casca de um ovo cru, mas rachada como um ovo cozido batido numa mesa e cheio de energia e se movimenta, diferentemente do ovo. Os vários pedaços da casca seriam as placas tectônicas. Seus limites eles são diformes e as rachaduras seriam as falhas geológicas. Como podemos observar no esquema acima, o material magmático do manto ele se movimenta lentamente, formando correntes de convecção, responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. A imagem ao lado ela traz para a gente um esquema simplificado dos limites de placas tectônicas. Esses limites são 3. Vamos conhecer cada um deles. A zona convergente ela acontece quando as placas tectônicas se chocam. A mais pesada entra por debaixo da mais leve e empurra ela para cima. Com isso, nós vamos ter a formação de cadeias de montanhas, mas também vamos ter terremotos e a formação de arcos vulcânicos. A segunda zona é a divergente. Nesse processo, as placas elas se afastam, abrindo uma verdadeira cratera no assoalho submarino. E a terceira é a zona transformante. Nessa, as placas não se chocam nem se afastam, elas simplesmente roçam uma na outra ao longo de uma falha, provocando grandes terremotos. O exemplo mais claro dessa zona transformante é a falha de San Andrés, nos Estados Unidos. Os movimentos das placas tectônicas eles são responsáveis pelos agentes modificadores do relevo, originados no interior da Terra. A maior parte da atividade tectônica, que vai providenciar a deformação das rochas por forças internas, vai ocorrer no limite das placas, isto é, exatamente no ponto de encontro onde elas interagem. Entre os agentes internos do relevo, que são formadores e modificadores, podemos citar 3 principais: o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, os terremotos. Todos eles estão ligados de alguma maneira ao movimento das placas tectônicas, causado pelo calor e pela pressão no interior da Terra. O tectonismo ou diastrofismo, ele compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre e apresentam 2 movimentos principais, os movimentos epirogênicos e os movimentos orogênicos. Os movimentos epirogênicos são movimentos verticais que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre através da regressão ou da transgressão marinha, como a imagem aí ao lado. Os movimentos orogênicos eles são resultado de pressões horizontais ou verticais no interior da Terra. São movimentos pequenos, mas muito intensos na escala geológica. Como resultado desse movimento, nós temos as dobras, como a imagem da transparência, e as falhas, que veremos na próxima transparência, ou fraturas. Quando as rochas atingidas não oferecem grande resistência às forças internas, formam-se dobras. Caso contrário, teremos as falhas. As falhas ou fraturas formam-se em áreas onde as rochas são rígidas e resistentes às forças internas, e por isso elas vão se quebrar, ao invés de dobrar. Caracterizam-se por um desnível de terreno, onde uma parte vai se elevar e a outra vai rebaixar. A imagem aí na transparência vai nos mostrar alguns tipos de falhas, como por exemplo a falha normal,
onde uma parte sobe e a outra desce, a falha reversa, que é um movimento contrário da falha normal, a falha horizontal, onde as rochas vão se movimentar de forma horizontal, e o graben, que são 3 pedaços distintos, onde uma desce e 2 pedaços sobem. Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma sai do interior da Terra e chega até a superfície, como vemos na imagem aí retratada na transparência. Existem também manifestações vulcânicas secundárias, como os geysers e as fontes termais, sendo muito utilizadas como polos turísticos mundo afora, como por exemplo em Araxá, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, aqui no Brasil. A maior parte dos vulcões se localiza ao longo ou próximo das placas tectônicas. São chamados vulcões de limites de placas. Porém, alguns deles localizam-se no interior de uma placa tectônica, sendo por isso denominados vulcões intraplacas. O grande exemplo desse vulcão intraplaca é o arquipélago havaiano, fica no interior de uma placa do Pacífico. Os vulcões de limites de placas alinham-se no encontro de placas tectônicas, no chamado Círculo de Fogo, que se estende pelos oceanos Pacífico, Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo. Os abalos sísmicos ou terremotos são uma das manifestações mais temidas e destruidoras dos movimentos da crosta terrestre. Verifique a imagem do Palácio Presidencial do Haiti em 2 momentos distintos, um todo inteiro e o outro logo após um terremoto. Quando as forças tectônicas atuam prolongadamente em áreas de rochas duras, elas acabam provocando fraturas ou deslocamento de camadas. Se uma das camadas se mover horizontal ou verticalmente, serão produzidas ondas vibratórias que se espalham em várias direções, causando um grande terremoto. Portanto, o terremoto é produzido pela ruptura das rochas provocada por acomodações geológicas de camadas internas da crosta ou pela movimentação das placas tectônicas.